E aí, seus filadeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje, galera, estamos aqui para os palpites da 21ª rodada do Brasileirão. Então é isso aí, segue com a gente, deixa o like, já prepara aí seus palpites aí enquanto vai assistindo o vídeo, vai digitando seus palpites, segue com a gente. E aproveitando também, né, Felipe, vai lá, o link tá na descrição aqui, ó, BetPixel65, casa de aposta de confiança. Lá você pode fazer sua aposta acima de R$1, né, Felipe? O que mais? Pix, né? Que é a maior facilidade aí dos últimos tempos. Você deposita via Pix, saca via Pix, tudo na hora, não tem essa de ficar esperando. E é uma casa que a gente realmente indica porque vale muito a pena. É isso aí, Adriano tá lá esperando vocês. Segue o link na descrição. Editor, solta a vinheta aí. Galera, antes de iniciar o vídeo é sempre bom lembrar que esse vídeo não tem o intuito de dar dicas de aposta diretamente para vocês. É uma resenha minha com o Felipe, lógico. A gente traz uma resenha, traz uma análise, uma estatística. Claro, se vocês quiserem aproveitar a informação, beleza. Mas não é o placar de aposta que vocês têm que apostar não, tá? Valeu! É isso aí. Por falar em placar, vamos ver como é que a gente foi na rodada passada. Vamos lá. Goiás 1, Coritiba 0. Eu acertei a vitória do Goiás, você cravou o placar. Boa. Corinthians 1, Botafogo 0. Você acertou o resultado, eu cravei o placar. Boa. Flamengo 4-1 no Atlético Goianiense. Nós dois acertamos a vitória do Flamengo. Internacional 3-0 no Galo. Você acertou, confiou na vitória do Inter. Show. Atlético Paranaense venceu o São Paulo por 1-0. Eu acertei a vitória do Furacão. América Mineiro venceu o Avaí por 3-1, nós dois acertamos a vitória do América Mineiro. E o Bragantino venceu por 1-0 e nós dois também acertamos a vitória do Bragantino. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Rodada boa, né? Rodada boa, recheada aí. Quando um acerta, tu crava. Quando um não acerta, outro acerta. Vamos lá, mano, sem perder tempo para essa próxima rodada, mas antes, aquele recado que a gente não pode deixar de falar. Pessoal aí, fica ligado, vai rolar um sorteio de 2 anos do canal 3 na Linha lá no Instagram. Então, se você está aqui vendo esse vídeo, ainda não segue lá no Instagram, corre lá agora, rapidinho. Aproveita e participa lá com a gente da resenha, dos memes e volta para cá para assistir o vídeo. É isso aí. Então vamos lá, Mito. Começa aí com Botafogo e Ceará. Vamos lá, lembrando que a rodada é bem difícil, né, Felipe? Equipe com time reservas, alguns jogos de Copas aí no meio de semana. Então, mas vamos lá, sem desculpa. Botafogo 1-0 no Ceará. Botafogo segue na fase ruim. Já tô rindo porque vão falar que eu vou zicar, mas enfim. Últimos 5 jogos perdeu 4 vezes e dos últimos 5 jogos só marcou um gol em uma partida. Justamente a que venceu em casa. No confronto direto com o Ceará tem bastante equilíbrio também e tudo mais. Já o Ceará também não vem numa boa fase, lançou 3 derrotas seguidas. Perdeu também as últimas 3 partidas fora de casa, vale lembrar. E costuma fazer e levar poucos gols. Por isso placar magro e vou no Botafogo pensando que o Ceará aí, né, fora de casa não está num momento muito bom. Show zica. Eu vou de Botafogo 2-1 também. Se for para zicar, a zica está completa. Ambos estão em fase ruins, como você já disse, ambos sem marcar muitos gols no Brasileirão. Botafogo tem a vantagem, né, de estar disputando aí o Brasileirão. O Ceará ainda tem um jogo difícil no meio da semana lá pela Sul-Americana. Uma curiosidade interessante é que o Ceará é um dos times com mais empates, já o Botafogo é um dos times com menos empates, né? Então são bem diferentes nesse sentido. E o Botafogo vem num momento muito complicado no Brasileirão, tá mais pressionado e acho que precisa aproveitar esse momento aí para vencer, voltar a vencer, né? Então 2-1. Show. Juventude e América Mineiro. Vamos lá, mano. Esse é o de América Mineiro 2-1 pela fase aí. Juventude está muito mal. Últimos 10 jogos, apenas uma vitória. Ataque segue mal também, apenas um gol nos últimos 5 jogos. Que ataque é esse? Porém, das 3 vitórias que tem, 2 foram em casa, se é para acreditar que seja em casa. Já o América, né, tá 2 vitórias seguidas no Brasileirão, porém, fora de casa não vence as 5 partidas seguidas. E está com um tabu aí de 5 jogos sem vencer o Juventude. Porém, nesses 5 jogos foram 3 empates. Pela fase atual, vou no América aí, confiante, mesmo sendo fora de casa, 2-1. Show de bola. Eu vou inverter isso daí, cara. Eu vou de Juventude 1-0. O Juventude não vem no momento bom, realmente. Nos últimos 11 jogos só venceu uma, né? A pior defesa do campeonato, a gente sempre fala. Sofreu muitos gols aí nesse início de Brasileirão. Essa metade já de Brasileirão. O América Mineiro melhorou, como você disse, mas tem uma média muito baixa de gols, né? Tirando a última partida aí que deslanchou um pouquinho. E fora de casa, vai muito mal, como você também já trouxe. Apesar do momento ruim do Juventude, o América um pouquinho melhor, eu vou confiar nesse fator casa. Show. E vou acreditar na vitória do Juventude por 1-0. Avaí e Corinthians, Alisson.
Vamos lá, vou de Corinthians 2-1, mas acho que é um jogo bem difícil, né? O Corinthians talvez vá com o time reserva aí, o Avaí em casa é muito forte, mas vamos lá. O Avaí tá 3 derrotas seguidas, marcou gols nos últimos 4 jogos, vale lembrar. E vale lembrar também que das 6 vitórias que tem, 5 foram em casa, como eu falei, perigoso, né? Já o Corinthians vem muito mal na Libertadores, na Copa do Brasil, né? Tentando reverter vários placares difíceis, mas no Brasileirão está com 3 vitórias seguidas. O ataque, né, segue muito mal. Os últimos 3 jogos só marcou 1 gol e a maioria dos seus jogos não passam de 2 gols. E já está a 8 jogos sem perder para o Avaí, o que anima demais. Então, um pouquinho fora da estatística aí, mais confiante no Corinthians no Brasileirão, vou de 2-1 Corinthians. Maravilha, eu vou de Corinthians 1-0, né? Resumindo o que você trouxe, o Avaí não vem num momento bom, apesar de ter seus melhores resultados em casa, né? O Corinthians segue ali na cola do líder no Brasileirão, do Palmeiras, vem numa boa fase no Brasileirão, né? Mas o rendimento fora de casa cai um pouco, é bom lembrar, e tentando reverter esses resultados importantes nas Copas. O confronto direto, igual você já disse, é o que me fez confiar um pouco mais no Corinthians, já que vem numa fase muito boa contra o Avaí. Né, os confrontos diretos têm sido muito favoráveis para o Corinthians, então 1-0 aí para o visitante. Show de bola. Atlético Goianiense e Bragantino. Vamos lá, vou de 2-1 Bragantino. O Atlético é o rei das Copas, né? Tá muito bem na Copa aí do Brasil e na Sul-Americana, mas no Brasileirão está 6 derrotas seguidas. Marcou gol nos últimos 3 jogos seguidos, vale lembrar, e vem de 4 derrotas seguidas pro Bragantino. Um tabu aí que incomoda. Já o Bragantino, nos últimos 5 jogos, venceu 4, com 4 deles com mais de 2 gols. Vale lembrar que sempre jogos do Bragantino tem bastante gols. E marcou 11 gols também nesses 5 jogos que eu acabei de comentar, né? Então, por isso, pelo momento, acho que para o Atlético Goianiense perigoso, né? Não pensar Brasileirão, mas cabeça um pouco nas Copas, vou de Bragantino 2-1. Maravilha, cara. Eu vou de Bragantino 1-0, também confiando aí no Braga, né? Que vem muito bem, se recuperou, embalou. Já o Goianiense, como você já disse, é impressionante como muda das Copas para o Brasileirão. O Brasileirão está muito mal, né? A defesa vem sofrendo muitos gols. Só nos últimos 3 jogos no Brasileirão sofreu 9 gols, média de 3 gols sofridos por partida. Mas nas Copas está muito bem. Bragantino embalou, já está aí mirando o G4, né? Só tem um ponto interessante aí para ficar atento, é que das 8 vitórias do campeonato, 6 do Bragantino foram como mandante, então fora o rendimento já cai um pouquinho. Mas mesmo assim, Bragantino 1-0. Show de bola. São Paulo e Flamengo. Mano, esse eu vou de 2-0 Flamengo, acho que vai ser duelo de time misto, de time reserva, e nessa aí acho que o Flamengo se dá bem. São Paulo vem bem nas Copas também, né? Porém no Brasileirão não vence há 5 jogos seguidos. Dos 5 jogos, 4 foram empates, né? O rei dos empates aí. E não perde em casa 7 jogos seguidos, que dá uma animação legal. Os últimos 3 jogos o placar não passou de 1 gol também, vale ressaltar. Já o Flamengo, né, tá embalado, nos últimos 10 jogos teve 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota, incrível. 7 jogos sem perder, ataque marcou 12 gols nos últimos 5 jogos e ainda tem 3 vitórias seguidas contra o São Paulo, um tabu aí que ajuda demais. Então, pensando que as duas equipes vão com um time misto, eu confio mais no elenco do Flamengo nesse momento. Então, 2-0 Flamengo. Show de bola. Eu vou de 2-1, exatamente pelo que você trouxe, só coloca um golzinho aí pro São Paulo, né? Provavelmente um duelo de times mistos, realmente, porque o que tá no meio da semana é muito mais prioridade pros dois, né? São Paulo vem mal no campeonato, é bom lembrar, né? Dos últimos 9 jogos só venceu 1, além dos vários empates que você já falou, Alisson. E os últimos 3 jogos, até como mandante, também foram empates, impressionante. Mas, apesar disso, bem nas Copas. Flamengo aí embaladão, você já disse, né? Só perdeu um jogo aí dos últimos 10. E é bom lembrar que também tem um rendimento muito melhor em casa. Mas o momento é muito melhor também no Brasileirão. Vou aí de Flamengo 2-1. Show. Palmeiras e Goiás. Palmeiras 1-0 no Goiás, na minha opinião. O Palmeiras já vem há 8 jogos sem perder, venceu os últimos 4 jogos em casa também, muito forte. E marcou gols nos últimos 6 jogos, né, que mostra que o ataque também é muito forte. E sofreu nos últimos 3, vem tomando gol também. Já o Goiás, né, nos últimos 5 jogos tem apenas uma vitória, não vence fora de casa 6 jogos seguidos, porém não perde confronto direto contra o Palmeiras há 3 jogos seguidos. Pensando no time misto do Palmeiras também para essa partida, pensei em vitória em casa, beleza, mas com o placar magro aí, 1-0, porque o Goiás é uma equipe chatinha também. 1-0 aí, Palmeiras e Goiás também. Bom lembrar, depois que o Palmeiras assumiu a liderança, não largou mais, né? Impressionante, sim. Chegou lá e ficou mesmo, travou lá no primeiro lugar. Vem numa boa sequência aí no Brasileirão. Segue com só 2 derrotas no campeonato inteiro, é bom lembrar. E o Goiás também respirou na última, venceu.
né? Tem uma boa chance aí de tentar a sequência de vitória, mas pega o Palmeiras, que está muito embalado. Fluminense e Cuiabá. Vamos lá, Fluminense 3-1 no Cuiabá pela fase, né? Fluminense está com 12 jogos sem perder, com 6 vitórias seguidas em casa. E os últimos 5 jogos, 4 dele teve 3 ou mais gols. E marcou gol nos últimos 11 jogos também, com o ataque está muito bem. Já o Cuiabá está 4 jogos sem vencer, sofrendo gol em todos eles. Fato curioso é que nos últimos 4 jogos não teve mais de 2 gols em suas partidas. E o Cuiabá só marcou um gol também nesses últimos 4 jogos. Mas eu vou confiar no ataque poderoso aí do Fluminense pela fase atual, 3-1 Fluminense. Show, mano. Vou quase junto contigo. Eu vou de Fluminense 2-0, também achando aí que o ataque vai funcionar do Fluminense, né? Esse grande ataque aí que com o Diniz está funcionando. Fluminense embalado, invencibilidade longa, conforme você já trouxe, né? Vindo muito bem também nos últimos jogos em casa, marcando muitos gols, sofrendo poucos gols. Tá bem por completo. Cuiabá, apesar da fase ruim, apesar de ter o pior ataque do Brasileirão, é interessante, né, lembrar que não tem uma das piores defesas. Sim. Inclusive sofreu menos gols que o próprio Fluminense aí nesse Brasileirão. Mas apesar disso, a fase do Fluminense é muito melhor, o time é melhor, então 2-0 Flusão. Show. Fortaleza e Internacional, mano, esse eu vou de 1-1, jogo difícil, né? Fortaleza continua na luta para sair da zona, vem sofrendo poucos gols, vale lembrar, já é um fato positivo. E nos últimos 5 jogos, apenas 2 dele levou o gol, né? Então, é isso que eu acabei de falar, vale lembrar. Porém, o ataque vem marcando pouco também. Seus jogos costumam ter poucos gols e não vence em casa há 4 jogos seguidos, né? O que é uma pena para o Fortaleza. Já o Inter, nos últimos 5 jogos, empatou 3 vezes. A disputa é Inter e São Paulo, né? Quem empata mais. Fora de casa, não vence há 5 jogos e tem a possibilidade de ir com o time reserva. Bom ficar ligado nisso aí, né? Fato positivo é que vem de 2 vitórias seguidas contra o Fortaleza. Então, Inter com o time mais misto e Fortaleza tentando sair dessa zona difícil, vou de 1-1 nesse jogo. De bola, eu vou de 0-0, cara, achando que vai ser um jogo bem morno mesmo, até levando um pouco mais pro lado do Fortaleza, com mais chance, né, de buscar essa vitória pela pressão que está sofrendo no Brasileirão e por não ter essa disputa aí no meio da semana, assim como tem o Inter, né? Mas só trago a diferente do que você já trouxe, Alisson, que o Inter, né, nos últimos 5 jogos fora foram 3 empates. Então é um time que gosta de empatar quando joga fora de casa. Ambos vêm aí de vitórias no Brasileirão, mas igual eu já disse, o Inter mais focado na Copa e o Fortaleza nesse momento preocupado com o Brasileirão. Então 0-0. Show. Galo e Furacão, Alisson. Vamos lá, mano. Vou de 2-2 nesse jogo. Acho que vai ser um jogo bem aberto, como costuma ser os jogos do Galo, né? O Galo já está 4 jogos sem vencer, sofreu 7 gols nos últimos 3 jogos, como eu falei. Em casa não vence há 3 jogos seguidos. Fato positivo é que está 6 vitórias seguidas contra o Furacão. Então um tabu muito a favor aí. Já o Atlético, né, está no momento instável, os ataques seguem muito mal. Há 4 jogos sem vencer fora de casa, porém vem levando poucos gols também. Eu acho que vai ser 2-2, um empate aí bem difícil, mas com bastante gols. Show de bola. Eu vou de Galo 2-1, né? Galo não vem muito bem realmente. Inclusive a defesa, que era um ponto forte, vem sofrendo bastante gol. Só nas últimas 2 derrotas foram 5 gols sofridos e só marcando um gol, né? O ataque que era bom caiu, a defesa que era boa caiu. E o Furacão também perdeu um pouco desse embalo no Brasileirão, né? Só venceu 2 jogos dos últimos 5, as 2 como mandante. Ambos aí focados na Libertadores, mas acho que o fator casa vai pesar e o Galo um pouco mais pressionado, né, pela vitória, 2-1. Show. Para fechar, Coritiba e Santos. Vamos lá, Coritiba 1-0 na minha opinião, né? Pelo fator casa aí, Coritiba segue na fase ruim, apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. Fato positivo é sua casa, né? Como eu acabei de falar. Os últimos 3 jogos teve 2 vitórias e 1 empate. E os últimos 5 jogos contra o Santos perdeu 4, o que desanima aí o torcedor. Já o Santos está 3 jogos sem perder, está 5 jogos sem vencer fora de casa, o que prejudica a equipe. Mas, porém, desses 5 jogos foram 3 empates. E nos últimos 5 jogos, apenas em um, ambas as equipes marcaram. Geralmente aquele jogo aí que só uma equipe abre o placar. Então, por isso, vou de Curitiba 1-0. 1-0 também para o Coxa, né? O Coxa segue aí, só sabendo que é vencer dentro de casa, como você já disse, é o fator mais positivo aí para acreditar nessa vitória. Só que é bom lembrar que das 6 vitórias que tem no campeonato, 5 foram com apenas 1 gol de diferença. Sim. Fator interessante, né? Dificilmente coloca uma vantagem um pouco maior. Santos melhorou um pouquinho aí nesse campeonato, pelo menos em relação ao que estava, né? Nos últimos 5 jogos só perdeu 1, mas como visitante, dos 9 jogos até o momento, só tem 1 vitória também. Então o rendimento cai muito quando não joga como mandante. Por isso, Coxa 1-0. Felipe, agora aquele momento, né? BetPix 365.
Momento aqui da fezinha, então. Vou falar logo o meu jogo. Eu vou de Palmeiras 1-0 contra o Goiás. Lembrando que a gente tem que cravar aqui pra ganhar, né? E você, Felipe, quem que você vai? Eu vou no Fluminense 2-0, cara. Confiante aí no ataque do Fluminense, 2-0. Show de bola então, galera. Curte o vídeo se não curtiu ainda e segue junto com a gente. Valeu! Valeu!